Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 19 do Laboratório de Ciências. Eu sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com um experimento chamado barquinho movido a sabão. Extremamente simples. Vocês vão poder trabalhar o estudo da tensão superficial da água na casa de vocês. Fácil, poucos materiais. Vocês podem fazer individualmente, não precisam da ajuda de um adulto nem nada para realizar esse experimento. E os materiais que nós precisamos, eu tenho certeza que vocês têm na casa de vocês. Então, vamos adiante para descobrir quais são esses materiais que nós vamos precisar e qual a proposta por trás desse experimento relacionado com a tensão superficial da água. Os objetivos específicos desse experimento são identificar como o detergente é capaz de afetar a tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? Todas as moléculas que compõem uma porção de água, elas tendem a ficar unidas, sempre próximas uma da outra. Elas sofrem essa atração. E isso acontece com qualquer superfície de água, qualquer porção de água. Tanto que nós conseguimos ver alguns experimentos, se procurar na internet, vocês vão encontrar, uma moedinha de água, e a pessoa vai colocando várias gotinhas e ela fica arredondada sobre a moeda, sem escorrer. Isso acontece graças à tensão superficial da água. Todas as moléculas estão uma segurando a outra e impedindo que comece a escorrer. E é isso que a água tem na sua superfície. Por isso que alguns animais, alguns insetos principalmente, eles conseguem andar sobre a água. Se vocês olharem num rio dificilmente, porque a água está em movimento, então a tensão superficial dela é desestruturada. Mas num lago, numa poça d'água, vocês vão conseguir observar alguns insetos caminhando sobre a água. Porque a tensão superficial da água, as moléculas, uma puxando a outra, uma segurando a outra, impedem que a patinha desses animais específicos, que também é adaptada, afunde. Então eles conseguem caminhar sobre a água sem afundar. É a tensão superficial que mantém ou que proporciona essa ideia, esse conceito para esses animais. Tá certo? E quais são os materiais que nós precisamos então para o nosso barquinho movido a sabão? Nós vamos precisar de detergente, pode ser qualquer marca de detergente, todos eles vão ter a mesma propriedade de romper a tensão superficial da água. Vamos precisar de papel cartão. Papel cartão pode ser substituído por uma folha ou uma folha de revista, que ela é um pouco plastificada, ou uma folha sulfite também pode ser, não vai funcionar tão bem ou por um longo período de tempo, mas vai funcionar. Vocês vão precisar de uma tesoura, preferência uma tesoura sem pontas para não se machucarem, mas qualquer tesoura serve. Uma forma, uma bacia, um prato, não precisa ser especificamente uma forma. Recomendo a forma porque tem uma área maior para o nosso barquinho velejar, para o nosso barquinho navegar. Água, que já está aqui dentro da nossa forma, e um lápis. Qualquer lápis, pode ser lápis de cor, lápis de escrever, enfim, uma caneta que não funciona mais. Vocês vão precisar para fazer esse experimento. Legal? Básico. Aqui nós vamos utilizar um corante alimentício só para deixar um pouquinho mais visível esse nosso experimento, tá certo? Vou usar o corante azul. Vamos generosamente distribuir as gotinhas de corante para atingir bem a água e ficar um pouco mais visível no vídeo. Aí nós espalhamos, vamos misturar bem. Legal. E vamos começar então
com nossos experimentos. Só deixei a água colorida aqui para ficar mais visível o nosso barquinho na hora que a gente colocar ele para navegar. Primeiro passo vai ser cortar o papel cartão no formato da imagem abaixo e colocar o papel cortado dentro da forma d'água. Simples assim. Então nós temos esse formato. Ele vai ficar com um pequeno orifício no meio do nosso barquinho, esse vai ser o nosso barquinho, e ele vai ter uma válvula de escape. Então tem que ficar aberta essa região atrás e uma bolinha no centro. Vamos começar a cortar. Tentar cortar bonitinho, não garanto, a arte não é o meu forte. Faz um bico aqui. Legal, agora nós vamos fazer essa válvulazinha de escape ali. Então, abre até no centro. E aqui nós fazemos um pequeno círculo. Aí, tá legal. Então, feito nossa válvula de escape com um círculo no centro, não está bem no centro, mas vamos testar agora se o nosso barquinho funciona. Próximo passo é, com a ajuda do lápis, colocar o detergente no orifício cortado do papel cartão e observar. Então, vamos separar nosso detergente em cima de uma tampinha, uma pequena quantidade de detergente. E com o lápis, nós vamos pegar, molhar no detergente e colocar dentro desse orifício que nós fizemos do papel cartão, da nossa foto cortada, do papel que nós estamos utilizando, tá certo? Coloca então o barquinho na água, e agora, não fique girando, isso. Agora com o detergente, nós vamos, tá molhadinho, colocar dentro desse buraquinho que nós fizemos, só encostar. E o barquinho vai de um lado para o outro. Quando ele começa a navegar assim. Qual a ideia por trás disso? Vamos comentar. Aí vocês podem fazer algumas brincadeiras com colegas de vocês, enfim, cada um faz o seu barquinho com um formato diferente e tenta competir chegando de um lado até o outro da forma ou do recipiente que vocês estiverem utilizando para fazer o experimento. Legal? Então, tá aí uma ideia para vocês brincarem. Tá, mas qual o resultado, qual o propósito disso? Qual a ideia por trás de você colocar o detergente nesse orifício e o barquinho sair navegando, se deslocar de um ponto até o outro? Muito simples. Os detergentes, eles são tensoativos, diminuindo a atração entre as moléculas da superfície da água de forma brusca, produzindo uma força resultante no barquinho de papel. Lembra que a gente comentou que a água, ela tem as moléculas de água, elas se unem umas às outras? Elas estão umas agarradas às outras, próximas da outra. O detergente faz com que elas se afastem. E esse fazer com que elas se afastem, você está direcionando o detergente num único ponto no centro do barquinho. E elas vão se afastar, e nesse ato delas se afastarem, elas vão estar empurrando o barquinho. Vão estar exercendo uma força sobre o barquinho, impulsionando-o para frente. O formato de ponta do barco favorece a sua movimentação para frente, por ser mais hidrodinâmico. O formato que os barcos, de maneira geral, eles têm essa quilha na frente deles, justamente para ser mais hidrodinâmico, conseguir, entre aspas, cortar a água com mais facilidade.
mas o que mais contribui é o formato do tipo cano de descarga a partir do ponto onde se pinga o detergente. Lembra que nós fizemos, deixa eu pegar aqui o nosso barquinho novamente, lembra que nós fizemos esse orifício no centro e um escapamento, um pequeno cano de descarga, como nós trouxemos ali no texto. Esse cano de descarga, a partir do ponto onde se coloca o detergente, ele cria uma pequena, como se fosse um foguete, ação e reação, terceira lei de Newton. Então você vai estar exercendo uma força e ele vai estar exercendo uma força contrária. O barquinho vai estar exercendo uma força contrária. Vai estar impulsionando o nosso barquinho nesse sentido, graças a esse cano de descarga, certo? Então toda aquela tensão, toda aquela força criada pelo detergente, rompendo a tensão superficial da água, vai sair por esse cano de descarga que vai gerar uma força contrária para o barquinho se movimentar. Basicamente como um foguete é lançado, enfim, é essa a ideia por trás. Então eu quero que vocês experimentem na casa de vocês, que vocês façam o teste. Uma gotinha de detergente no orifício do barquinho e ele sai se movimentando, graças a esse cano de descarga e a aerodinâmica dele. Experimente na casa de vocês fazer um barquinho redondo, talvez, ou um barquinho quadrado na ponta e vejam os resultados. Vejam se ele vai para frente, se ele vai para os lados, para onde ele se movimenta, dependendo da alteração que você fizer nele. Tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, rapidinho, sobre a tensão superficial da água. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, vê os materiais ali certinhos que vocês precisam para fazer esse experimento e façam esse experimento. É legal para vocês brincarem, interagirem e discutirem um pouco sobre a ciência. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no nosso próximo experimento.